E 15 em Campo Grande, nós voltamos com o CBN Agro deste sábado e o assunto de hoje é questões fundiárias. Vamos falar sobre questões agrárias, daqui a pouquinho a advogada Luana Ruiz vai trazer informações sobre esse assunto que permeia essa questão para os produtores rurais. Mas antes, uma boa notícia. O Banco do Brasil anuncia a prorrogação de dívidas rurais para pecuaristas. A medida já está valendo desde ontem, dia 16, para produtores que atuam na pecuária de corte ou na pecuária de leite. O diretor de agronegócios do Banco do Brasil, o Marco Túlio Moraes da Costa, em entrevista exclusiva para a rádio CBN, ontem, aqui em Campo Grande, ele anunciou que a instituição bancária irá prorrogar dívidas que foram adquiridas por produtores rurais através de financiamento. A expectativa é que a operação beneficie um montante de 1 bilhão e 100 milhões de contratos ou de contratados pelos pecuaristas. Os pecuaristas estão com dificuldade de honrar os seus compromissos porque, em função da carne fraca, no ano passado, a arroba do boi desceu muito e prejudicou a margem de lucro deles. E os custos aumentaram do ano passado para cá. Então, em função disso, nós estamos fazendo uma medida, tanto para a bovinocultura de corte como para a de leite, que é prorrogando as dívidas dos produtores. Então, é um momento adequado que a gente está vendo para que o produtor não fique inadimplente. E o Banco do Brasil está fazendo isso de forma tempestiva, zelando dos interesses dos produtores. Essa é a medida do banco. A partir de quando? A partir de hoje, nós já estamos fazendo esse processo todo, né? Então, é a prorrogação da dívida. O cliente paga, se for de corte, 30% e prorroga por 2 anos. Se for de leite, a dívida de leite, ele paga 20% e prorroga por 3 anos. Quantos produtores devem ser impactados por essa medida no Brasil? Olha, a quantidade de produtores, eu não tenho esse número especificamente. Mas nós esperamos em torno de 1 bilhão e 100 mil reais de operações sendo beneficiadas com isso. Então é uma medida realmente no momento certo para o produtor poder recuperar o seu poder de ganho e se programar para safras futuras. Isso é uma amostra que o Banco do Brasil aposta no segmento? O Banco do Brasil é o banco do produtor rural e está em sintonia com as suas necessidades. E vem demonstrando isso ao longo dos anos e mais uma vez agora, antecipando-se aos pedidos, inclusive, nós tivemos reuniões com a Frente Parlamentar, a deputada Tereza Cristina, tivemos reuniões com a ABCZ, tivemos reuniões com a Abra Leite, com o Ministério da Agricultura e buscamos essa solução conjunta para atender a classe que tanto precisa. Muito bem, é verdade, a classe tanto precisa e por isso essa decisão do Banco do Brasil entendeu que o ano passado a operação carne fraca, né, trouxe um impacto negativo nos valores pagos ou remunerados aos produtores, tanto na arroba quanto no leite. As regras dessa pactuação são simples. Para a pecuária de corte, o produtor paga 30% do valor da dívida e prorroga por 2 anos. Para o leite, a regra varia um pouco. O cliente paga 20% e prorroga por 3 anos. Bom, e agora vamos conferir cotação de mercado. CBN Agro. Cotações da semana. Os valores na pecuária de corte seguem estabilizados ainda, desde o ano passado, com ligeiras variações nas várias regiões do estado. O boi, no prazo, R$ 136,00 a arroba com 30 dias, a fêmea R$ 130,00 com 30 dias. No à vista, o boi varia entre R$ 135,00, variando aí nesse valor, e R$ 133,00. A vaca, R$ 120,00 e a novilha 122, valores à vista. O boi magro 360 quilos, 1.760. O garrote 18 meses, 285 quilos, 1.540. O bezerro 12 meses, 255 quilos, 1.230. Bezerro desmama 1.100. Agora as fêmeas, novilha 1.140, bezerra 180 quilos, R$ 900. Bezerra desmama R$ 770, valores verificados para o Mato Grosso do Sul. Muito bem, e agora chegou a hora da gente conversar sobre o assunto. 9h19. CBN Agro Entrevista. E o assunto são as questões agrárias ou fundiárias. A gente vai abordar temas relevantes, como o artigo 231 da Constituição Federal, marco temporal de 88, propriedade, direito territorial, indigenato, política segregacionista, primeiros habitantes, povo de Luzia. São tantas informações para o produtor rural. Quando não tem conhecimento jurídico, fica muito difícil ele entender
né, o que permeia as questões jurídicas da sua propriedade. Mas nós convidamos alguém que entende do assunto, a advogada Luana Ruiz, que é especialista em questões agrárias. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia aos ouvintes. Prazer recebê-la aqui, viu? Mais uma vez. E é um prazer poder estar aqui mais uma vez para tentarmos esclarecer uma questão tão complexa que é a questão indígena. Na verdade, faz-se complexa, porque quando nós conseguimos entender as peculiaridades do caso, ela não precisaria ser tratada da forma como é e poderia ser uma questão muito mais facilmente resolvida. Bom, questões agrárias ou fundiárias é a mesma coisa? A questão fundiária, ela está mais relacionada com a documentação da terra, a titulação da terra, se aquela área da matrícula corresponde efetivamente com a área física. A questão agrária é muito mais ampla. A questão fundiária ela estaria inserida na questão agrária. A questão agrária nós entramos com toda a questão envolvendo a produtividade, a questão ambiental, os contratos. Isso seria a questão agrária. Muito bem. Bom, para o produtor entender o que permeia essas questões jurídicas na sua atividade, nós temos dois pontos, talvez, que nessas questões agrárias são muito pontuais e que são recorrentes. Nós temos as questões indígenas dentro do setor e também as questões de invasões de terras. Esses são os dois pontos principais na questão agrária no Brasil? Eu entendo que a questão das invasões ela é o maior problema do setor por conta da difícil solução. Nós temos hoje no Mato Grosso do Sul cerca de 123 propriedades invadidas, algumas propriedades invadidas já há 20 anos, como é o caso do conflito em Antônio João, completa 20 anos em dezembro. São situações, todas as situações, são situações que nós temos êxito nas ações de reintegração de posse, sentença determinando a retirada dos índios, mas infelizmente não se operacionaliza. É, entre aspas, o famoso ganho, mas não levo. Mas por que é tão moroso assim essas decisões, essas ações na prática? Bom, o que demora, a morosidade, ela se encontra de fato nas ações declaratórias, que são aquelas ações que vai discutir se a terra é ou não é indígena. As ações possessórias não são tão morosas. O que acontece nas possessórias é que não se cumprem as reintegrações de posse, sob o argumento de que o cumprimento de reintegração de posse gera risco, tanto aos índios quanto aos produtores rurais. E isso porque os índios afirmam categoricamente, quando sai uma reintegração de posse, que eles não vão cumprir as decisões judiciais e que eles estão dispostos a resistir até a morte. Então chega essa notícia ao Supremo, e a presidência do Supremo, não só agora com Carmen Lúcia, mas já era assim com Lewandowski, com outros presidentes da Suprema Corte, eles entendem melhor suspender a reintegração de posse, porque ninguém quer assistir uma chacina, uma mortandade absurda dos índios, como se eles fossem cumprir aquilo que prometem, né? Eu gostaria que o Supremo tivesse a coragem de pagar para ver. Se eles afirmam que vão cometer suicídio coletivo, então que o Supremo não se curvasse a essa ameaça do conflito e mantivesse o Estado Democrático de Direito, mantivesse uma decisão legal, que é a reintegração de posse. Como nós conversamos da última vez, tudo aos índios. Eles têm direito, sim, e eles têm direito a ter a sua dignidade respeitada. Isso não lhes dá o direito de ter prerrogativas, não lhes dá o direito da invasão, do conflito. Isso não é legítimo e não é legal. O que é previsto na Constituição Federal, é isso? É previsto na Constituição Federal que os índios têm direito territorial. Para que os índios alcancem esse direito territorial, é necessário que haja o devido processo e não o uso da força. Muito bem. Bom, eu estou com o artigo 231 da Constituição Federal de 88, que é o ponto que regula essa questão indígena no Brasil, nas questões agrárias, é isso? Isso. Esse é o principal ponto da Constituição? Isso. A Constituição Federal de 1988 ela tem um capítulo próprio para os índios, que trata dos índios, e é o 231. Ele é aberto com o artigo 231 da Constituição Federal. Tá. E o grande problema da questão indígena, eu comecei hoje falando sobre isso, não é tão complexa quanto se desenha no contexto prático e no contexto dos processos judiciais. Uhum. E por que esse desenho ele se faz tão complexo? Por conta das interferências ideológicas que permeiam as políticas indigenistas e que permeiam as interpretações normativas. Se nós analisarmos o artigo 231, ele é claro, ele diz o seguinte: é garantido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E aí tem aquela discussão, ocupam.
o verbo no tempo presente. Então, seria garantido aos índios as terras nas quais eles estavam em 88. Mas não é só isso. Se nós seguirmos na análise do artigo, o parágrafo 1º define terras tradicionalmente ocupadas, dizendo que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aquelas por eles habitadas em caráter permanente. O que significa habitação em caráter permanente? As terras nas quais eles estão e das quais nunca saíram. O Supremo, inclusive, já há cerca de 2 décadas, publicou a súmula 650, que diz que aldeamentos extintos não são bens da União. O que significa aldeamentos extintos? Aquilo que um dia foi terra indígena, que um dia foi aldeamento, que um dia foi ocupada por indígenas e que deixou de ser. Então, nós temos este contexto. E aí é que surge o marco temporal. São terras indígenas aquelas nas quais eles estão em 88. No entanto, o caput do 231 traz o termo direito originário. E esse é o nosso grande problema. Porque o direito originário seria um direito congênito, um direito que já nasce com o indígena. Independe que o Estado venha criar este direito. A Constituição estaria apenas reconhecendo um direito congênito indígena. Nessa linha, toda e qualquer área reivindicada por índio poderia ser terra indígena. É o que nós chamamos de indigenato. E o indigenato, ele encontra respaldo naquele entendimento de que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Aliás, os índios foram os primeiros habitantes da América. Então, sendo os primeiros habitantes, têm o direito congênito. E aí surge uma questão bastante curiosa. Os indígenas, os nossos indígenas que nós conhecemos hoje, olhos amendoados, pele avermelhada, cabelo liso, pouco pelo no corpo, esse indígena, ele é descendente de mongóis, que teriam vindo da Mongólia há cerca de 11 mil anos atrás, atravessado o Estreito de Bering na última era glacial e ocupado as Américas, primeiros habitantes das Américas. Ora, então o Brasil não foi descoberto? Foi invadido pelos portugueses? Seria legítima essa luta dos indígenas? Ocorre que a arqueologia fez descobertas, não tão recentes, mas apenas recentemente que foram divulgadas e trabalhadas essas descobertas, que o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil tem características negroides e não asiáticas. Então, antes dos índios de hoje, que seriam provenientes dos asiáticos, o Brasil teria sido habitado por pessoas vindas da África. Opa, então não são mais os indígenas os primeiros habitantes do Brasil? São questões que causam uma ebulição no mundo científico e são questões que, uma vez definitivamente sedimentadas, hão de interferir nessa forma de interpretação. Só que aqui eu estou fazendo uma linha extremamente científica. Nós temos outra linha que traz os mal-entendidos que envolvem a questão indígena. Política e ideológica. A linha política e ideológica ela deve ser muito bem analisada e deve ser ponderado a forma como ela interfere nas interpretações e no trato com a questão. Eu repito, tudo aos índios. Agora, o fato deles terem sido supostamente vítimas de um processo de colonização, e eu digo supostamente porque nós temos na história muitos grupos indígenas que se aliaram aos portugueses contra próprios indígenas porque os índios guerreavam entre si. Então, o fato dessa suposta vitimização por conta do processo de colonização não os permite serem, como dizem, semideuses que tudo podem. Nós vamos voltar 35 minutos em Campo Grande e nós voltamos com informações sobre o setor rural. Foi realizada dias 14 e 15 deste mês, portanto esta semana, em Chapadão do Sul, a 21ª Tecnoagro, evento realizado pela Fundação Chapadão. O objetivo é a transferência de tecnologias aos produtores rurais, buscando o aumento de produtividade. O evento se consolida como um dos maiores de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. O Jaime Verruc, secretário estadual de agronegócio, ele esteve lá na Fundação Chapadão, na Tecnoagro, e fala sobre a importância de acontecimentos como esse.
O Tecnoagro já é um evento tradicional e dentro de uma lógica que o governo do estado e as fundações estão desenvolvendo a pesquisa. Quer dizer, são fundações privadas fazendo feiras dinâmicas para mostrar exatamente aquilo que funciona, qual o nível de produtividade. E a Tecnoagro traz exatamente isso, uma série de novidades, uma série de variedades novas e principalmente testadas para a região. Acho que o grande ganho de uma feira dinâmica dessa é mostrar que isso funciona para essa região e como funciona para essa região. Então, mais um evento importante no estado onde a gente está mostrando o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltado para o agronegócio. E a região, estrategicamente, para o governo do estado e a economia do estado? Aqui nós estamos muito focados, que a gente acha que é a nova fronteira agrícola do estado. Então, a própria Fundação Chapadão, junto com o governo do estado, nós estamos fazendo o Tour da Soja. Já fizemos no município de Cacilândia, Paranaíba e Aparecida, visando exatamente desenvolver áreas de produção agrícola nessa região, seja integrada com pecuária, integrada com floresta. E esse ano nós já testamos mais de 70 variedades nessa região, que não era uma região tradicional para a de soja. Então, Chapadão já tem toda a tradição, mas agora nós estamos também levando, através da pesquisa, essas novas formas de produção para toda a costa leste. Então, a gente acha que aqui é a grande expansão. A estimativa é que em 5 anos a gente consiga agregar 400 mil hectares de produção agrícola na região da costa leste. Muito bem, tá? Então, o Jaime Verruc, secretário estadual do Agronegócio, que esteve lá em Chapadão do Sul, falando sobre o crescimento e desenvolvimento da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nós temos ali a região de Paranaíba, que agora foi constatado, né, através de pesquisa pela Fundação Chapadão, que a região é apta também para o plantio da soja. Depois de 5 anos fazendo pesquisas, este ano tivemos o primeiro plantio comercial. 1.000 hectares foram plantados na região de Paranaíba. E foi inaugurada ontem em Campo Grande a primeira agência Estilo Rural Banco do Brasil de Mato Grosso do Sul. A unidade é um modelo exclusivo para tratar somente de assuntos rurais. Até o momento são 15 nesse perfil. Entretanto, o Banco do Brasil revela que já identificou outras 70 que terão o mesmo formato, ou seja, 100% rural. Vamos acompanhar mais informações. Que vai ser um atendimento exclusivo para o produtor rural, é isso? Exatamente. Estamos fazendo a inauguração de um atendimento especializado para o produtor rural, uma agência onde teremos 100% dos nossos clientes produtores rurais, onde os funcionários tiveram treinamento e falam a língua do cliente, sabem das necessidades dos produtores. Nós temos uma equipe técnica de agrônomos especialmente dedicada para atender esses produtores e dar consultoria e a orientação na hora que ele precisa. Então é um atendimento extremamente qualificado, uma atitude ousada do banco. Nós identificamos 70 agências no país que podem ser como esta, uma agência com clientes 100% produtor rural. E nós estamos inaugurando a nossa 15ª agência aqui no país, pura produtor rural. Então, para nós é um motivo de muita satisfação e alegria. Estamos inaugurando essa agência aqui em Campo Grande. Isso é um reconhecimento que o setor tem impactado muito na balança comercial brasileira? Exatamente. O agronegócio cada vez mais vem se firmando como alavancador da economia. O estado do Mato Grosso do Sul, a vocação do estado é justamente o agronegócio. Então, nada mais justo e correto de você incentivar tanto a produção quanto o atendimento a esses produtores que têm proporcionado excelentes resultados no campo, com tecnologias de precisão, e isso tem traduzido em produtividade, renda, emprego e fomento à economia brasileira. Muito bem, esse é o diretor de agronegócios do Banco do Brasil, Marco Túlio Moraes da Costa, que esteve aqui em Campo Grande para a inauguração dessa agência Estilo, exclusiva para atendimento do setor rural, onde ele fez o anúncio daquela prorrogação de dívidas dos produtores pecuaristas gado de corte e gado de leite. Bom, nós seguimos aqui com a nossa entrevista. Vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Luana Ruiz, advogada, que está falando sobre questões agrárias ou questões fundiárias. São temas bastante relevantes para o setor rural. Já falamos sobre a questão indígena no Brasil. É muito complexa, é muito travada essas questões. Só uma pergunta final sobre isso. Por essas questões de serem bastante morosas, né, as definições delas, é negativo para os dois, tanto para o produtor quanto para os indígenas, é isso? Eu costumo dizer que é a regra do perde e perde, porque perdem ambos. Perdem os índios, perdem os produtores rurais, justamente por conta dessa contaminação política e ideológica. Inevitavelmente dizer que é uma linha de esquerda, uma linha segregacionista que quer separar a sociedade em brancos e negros, índios e não índios, questão de gênero, sexo, raça, cor, religião.
E então são políticas segregacionistas em que todos saem perdendo. Bom, eu me lembro de uma frase do Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que ficou preso por 27 anos, né, por conta de questões raciais. Ele dizia o seguinte, que para ele não existia raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha. Para ele existe apenas a raça humana. Se todos talvez tivessem esse mesmo sentimento, essas questões já teriam sido resolvidas. Bom, nós vamos agora continuar com outro assunto ligado diretamente a isso, que são as questões de invasões de terras por movimentos de sem terras. Doutora, é outro ponto também que tem travado muito essas questões fundiárias no Brasil. A questão do MST, ela é um pouco menos complexa que a questão indígena, porque são cidadãos brasileiros comuns. Apesar de que os índios são cidadãos brasileiros comuns, são tratados como se fossem cidadãos brasileiros de uma classe superior, infelizmente. Mas o que é o destaque da questão do MST é o projeto de lei que estaria a inserir os atos do MST e do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, então sem terra e sem teto, na qualidade de terrorismo. Então, as invasões, os crimes por eles cometidos. Outra coisa muito delicada em relação ao MST é a questão de que eles não têm personalidade jurídica. É um grupo sem personalidade jurídica. Bom, eu vou pedir licença à doutora Luana. Nós temos que ir agora a Três Lagoas, porque a repórter Ana Cristina, ao vivo, direto do aeroporto lá de Três Lagoas, tem informações sobre já esse movimento político que já acontece em todo o Brasil, mas aqui no Mato Grosso do Sul, para as definições de quem vai ocupar os cargos públicos. Ana Cristina, quais são as novas informações que você tem para a gente? Opa, perdemos a ligação da Ana, não tem problema não. Já vamos tentar reconectar com ela para trazer informações, mas as informações são as seguintes. Agora há pouco acabaram de pousar lá no aeroporto municipal de Três Lagoas, né, o senador Moca e o ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo. Eles estão ali para, claro, né, para compromissos sobre essas questões políticas, e também o ex-governador André Putinelli já chegando para a gente aqui, que ele também estará nesse movimento, a senadora Simone Tebet também, portanto, um grande movimento político nesse momento em Três Lagoas. E a Ana Cristina já está no telefone? Conseguimos então reconectar com ela, vamos com os detalhes direto de Três Lagoas com Ana Cristina. Agora sim, Ana. Olá, bom dia. Agora nós falamos aqui direto do Sindicato Rural de Três Lagoas e ao meu lado está o ex-governador aqui do estado, doutor André Putinelli, que é pré-candidato ao governo do Mato Grosso do Sul pelo MDB, antigo PMDB, né? E o partido está realizando aí vários encontros aqui em Mato Grosso do Sul e hoje visitando Três Lagoas. Bom dia, doutor. Bom dia aos amigos da CBN. É uma satisfação retornarmos a Três Lagoas em companhia de vários amigos, senador Moca, senadora Simone, deputado Renato Câmara, deputado Eduardo Rocha, futuro candidato a deputado estadual Paulo Duarte, enfim, com os amigos, para falarmos com a população três-lagoenses e da região. E o senhor realmente está disposto a colocar o seu nome, a concorrer novamente ao cargo de governador do Mato Grosso do Sul? Como pré-candidato que somos hoje, porque a lei nos impede de dizer candidatura. Sou pré-candidato e na convenção me transformarei, graças ao apoio dos amigos do meu partido e de vários outros partidos, em candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. O que levou o senhor a colocar o nome novamente, a disputar o governo do estado, agora como pré-candidato, até porque o senhor sempre falava, não, vou cuidar dos meus netinhos, já pendurei a chuteira. O que fez o senhor pegar a chuteira de novo? Insistência dos amigos e o resgate da história Putinelli. Como o senhor avalia hoje Mato Grosso do Sul? O senhor acha que está precisando novamente o MDB voltar ao comando do governo do estado? Na pesquisa qualitativa que nós temos, a fala do povo que diz que Mato Grosso do Sul parou. Isso é na pesquisa qualitativa. Eu estou retratando tão somente que eu leio. Estamos emprestando nosso nome graças ao apelo dos companheiros e à vontade de ver crescer, fazer o Mato Grosso do Sul maior e melhor. Como o senhor analisa seus adversários políticos, os pretensos candidatos, hoje o atual governador Reinaldo Zambuja e também o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira? São candidatos fortes? Vai ser uma briga boa ou o senhor está tranquilo? E também Humberto Amaduci, ex-prefeito de Mundo Novo. 4 candidatos. Eu creio que ainda aparecerão outros. Democracia é boa por isso. A discussão fará com que cada um mostre a capacidade que tem e eu não fujo à luta, tenho confiança na nossa equipe
e vamos vencer as eleições e já a convido para no dia 29 de outubro, segunda-feira, estarmos conosco e darmos uma nova entrevista à CBN para que digamos o que ouvimos do povo, o que o povo nos pediu, as reivindicações do Mato Grosso maior e melhor, baseadas no que a população tem a dizer. E o vice do senhor já definiu? Vai ser de alguma região do estado? O senhor tem preferência por região? Não tenho preferência por região. Eu quero um vice, ou de preferência uma vice, correta, competente e trabalhadora. E tenho alguns nomes em mente. Região não importa ainda em saber. É importante que a pessoa seja competente, com vontade de trabalhar e correta. O senhor poderia adiantar algum desses nomes? Não, senão vão tentar me roubar essas capacidades para que engrossem as chapas adversárias. Não posso, nesse momento, falar. Da outra vez, o senhor pediu a senadora hoje, Simone Tebet, né, emprestada aqui da região da Costa Leste de Três Lagoas. Dessa vez, a Costa Leste estaria nesse plano ou não? A Costa Leste sempre esteve e estará neste plano, se não com participação na majoritária, com a participação do governador vindo para a região, ouvindo as reivindicações da população e fazendo. Mas eu pergunto para você, em resposta à pergunta que você me fez, se a Simone fosse vice-governadora de novo, você toparia? Tá aí, né, o ex-governador André Putinelli deixando essa pergunta no ar. Só lembrando, viu, gente, que agora há pouco nós conversamos ao vivo também com o ministro Carlos Marum, e o Marum, numa entrevista exclusiva para a gente aqui do Grupo RCN de Comunicação, que também, né, pertence aí à CBN, enfim, emissora integrante do Grupo RCN aqui da nossa cidade, ele declarou que vai se licenciar do cargo de ministro agora neste mês de março, para poder pedir o impeachment do ministro Barroso. Na primeira sessão já da Câmara Federal, o ministro Marum, ele retorna, vai assumir o cargo de deputado federal novamente, até pedir o impeachment do ministro Barroso. E depois ele retorna, então, ao cargo de ministro. Foi a declaração que o Marum fez hoje aqui em Três Lagoas. Voltamos ao estúdio e a qualquer momento aí na programação da CBN Campo Grande. É com vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, viu? Bom, bacana, viu, esse movimento feito pela Rádio CBN, Grupo RCN, né, com as informações sobre o que vai impactar na vida da população sul-mato-grossense. Nós convocamos aqui o nosso gerente de jornalismo, Otávio Neto, para falar sobre essa fala do ex-governador André Putinelli. Otávio. A gente viu aí que ele já está convidando a imprensa, né, já para a vitória. E foi bem claro, e isso demonstra também um nível de confiança do pré-candidato. O André Putinelli sabe jogar muito bem com as palavras, e ele tem essa capacidade de fazer as pessoas rirem num discurso que é extremamente sério. Nós estamos falando de sucessão estadual, nós estamos falando de eleições, isso movimenta todo o nosso estado. Eu acredito que é uma capacidade, uma habilidade nata dele, e uma fala como essa, desde Três Lagoas, ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul, com certeza movimenta o cenário político e faz com que os adversários levantem da cadeira, né? Bom, e se eu entendi bem, ele se convidou para voltar aqui à Rádio CBN. Pois é, não, a CBN está aberta. Ontem, inclusive, mostramos aqui à noite, isso é importante a gente ressaltar. Ontem o juiz Odilon esteve em Três Lagoas e o nosso grupo de comunicação também, o Grupo RCN, que lá comanda a Rádio Cultura FM, também abriu espaço para o juiz Odilon. Nós aqui, ele inclusive falou que vai fazer o programa dele pautado na Constituição da República Federativa do Brasil e deu entrevista lá em Três Lagoas e também falou com a CBN, teve o mesmo espaço. É que hoje o André Putinelli está lá em Três Lagoas e a gente também abre o espaço para o André Putinelli, que deu aí o seu discurso, né? E o momento é bastante oportuno, né? Não só para os pré-candidatos, mas também para a população ouvir quais são, né, as propostas de cada um deles, mesmo porque nós teremos que decidir e definir quem serão os nossos candidatos, e essa decisão nós só fazemos através de informação. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando. Se você quer ficar bem informado sobre o processo eleitoral deste ano, continue ligado na CBN. Obrigado, Otávio. Obrigado. Bom, nós voltamos aqui com a nossa entrevista, a doutora Luana Ruiz, que fala sobre questões fundiárias, e tem um ponto, para a gente encerrar aqui a nossa participação, hoje aqui no CBN Agro,
que é um projeto de lei, o 9604 de 2018, que visa combater o abuso do direito de articulação de movimentos sociais e prevê pena de reclusão que varia de 12 a 30 anos. O deputado Jerônimo Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul, ele que coletou assinaturas para que esse projeto seja aprovado ou já foi aprovado, doutora? Não, está tramitando. Tá tramitando. É um projeto de lei que está tramitando. Eu acompanhei aqui a entrevista, as palavras do doutor André, e ele falou um Mato Grosso do Sul maior e mais forte. E uma frase do André Putinelli também muito forte para nós, ele dizia, o Mato Grosso do Sul tem dono. E o que nós precisamos é isso, nós precisamos colocar ordem na casa. Esse projeto de lei desse deputado do Rio Grande do Sul, ele simplesmente adequa os atos do movimento dos trabalhadores rurais, do MST, do Sem Terra, e dos trabalhadores sem teto, que os atos de abuso e violência e invasões estariam equiparados a crimes de terrorismo. Não interfere na mobilização, no movimento social, desde que de forma pacífica e cívica. E outro projeto de lei muito importante é um projeto de lei que está prevendo o confisco da propriedade privada quando houver o uso de milícia. E, nesse caso, o uso de milícia, eles enquadram como milícia a legítima defesa da propriedade. Então, este projeto de lei ao qual eu me refiro agora, de um deputado do PCdoB, do Amazonas, ele estaria a inviabilizar o direito da legítima defesa. Muito bem. Bom, nós vamos fazer o seguinte, a gente tem que entregar o horário agora para o CBN Motors, nosso horário era às 9h45, já passamos um pouquinho do nosso horário por conta desse movimento lá em Três Lagoas. Eu gostaria muito que a doutora voltasse essa semana agora para continuar esse assunto desse projeto de lei 9604. Nós podemos até marcar a data, quarta-feira, às 8h30 da manhã, no CBN Campo Grande, para a gente falar desse assunto especificamente. Já falamos de questões indígenas, mas eu gostaria de tratar esse assunto, esse projeto de lei, porque é muito novo, ele foi proposto agora na terça-feira, dia 13. Foi isso? Eu não tenho certeza a data em que ele foi proposto, é que nessa data ele estaria em mais uma tramitação dentro do processo legislativo. Entendo. Bom, fica combinado, quarta-feira a doutora poderia voltar? Combinado, eu estou à disposição e, Éder, é sempre um prazer poder trazer informações para a população. Obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Quarta-feira, então, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, que um projeto de lei que visa combater os abusos do direito e aí punir, né? Uma proposta que vai classificar como terrorismo as ações violentas promovidas por movimentos dos trabalhadores sem terras e também dos trabalhadores sem teto. Assunto que a gente vai abordar na quarta-feira, durante o CBN Campo Grande, às 8h30 da manhã. Um abraço para você, obrigado pela companhia, voltamos semana que vem. Tchau. CBN Agro.